Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente com vocês. Essa aqui é a primeira palestra do ano que a gente vai fazer aqui no Grupo de Atenção Mental. Para quem não sabe, para quem está aqui a primeira vez, provavelmente a gente reúne, né, todas as quintas-feiras aqui nesse local. A primeira quinta-feira de cada mês a gente faz uma palestra aberta para a comunidade. Hoje está caindo lá do outro lado da cidade, então, e muita chuva, tá? E hoje a gente vai marcar um tema que acho que está mexendo com todo mundo na sociedade. A questão dos vícios, da compulsão, da ansiedade, da dependência química. E é um problema grave que a gente tem na sociedade hoje, que vem afetando muitas famílias, que vem nos afetando direta e indiretamente. Eu falo que hoje, só fazer uma curiosidade aqui, quem tem na família com problema com droga, com álcool, com bebida? Levanta a mão, por favor. Eu já tive, mas graças a Deus está bom. Então, a maioria é absoluta. Então, Minha sobrinha. Na verdade, assim, todas as famílias a gente encontra hoje alguém errado em algum tipo de vício. Se a gente for colocar dentro dessa temática das compulsões, jogos eletrônicos, gastar compulsivo, aquela pessoa que não consegue juntar dinheiro, que ela gasta muito mais do que ela ganha, a gente vai percebendo que a complicação ela vai expandindo, vai crescendo, vai aumentando. Porque na sociedade hoje, infelizmente, nós estamos lidando com uma realidade muito complicada quando é um tema, ele cai na questão da dependência química. E as dependências em geral, não só do uso de substâncias, mas toda a forma de vício. A gente fala muito, através dos nossos estudos, que a pessoa que está viciada, ela quebra o primeiro mandamento que existe. Qual é o primeiro mandamento? Fala mais alto. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Exato. O que a pessoa que está viciada ela faz? Ela ama o vício dela sobre todas as coisas. Esse é um problema que é típico, esse é um problema que vem de uma força titânica de dentro do próprio indivíduo. Ele não consegue falar não. E é uma força de sagrado, é uma força de avassaladora. Eu falo demais isso, as pessoas às vezes não conseguem entender isso. O vício é um problema de espiritualidade, não no sentido de quer dizer que se eu rezar vou melhorar. Não é isso. Não é um problema de dogma, é um problema de ausência de sentido de vida. Hoje em dia nós temos muito isso. A maior parte das pessoas que são viciadas, e que eu conheci nessa vida vários, a gente que está falando com saúde mental no consultório, isso é uma realidade muito comum. O que acaba acontecendo com a pessoa na construção da própria personalidade dela? Ela parte para um comportamento hedônico, ela vai para uma questão de busca de satisfação de desejo. O que pode me dar prazer mais rápido, de uma forma mais tranquila, e vai se enterrando naquilo. Eu, raríssimas vezes na minha vida, eu conheci uma pessoa que fosse dependente de qualquer coisa, e que ela fosse uma pessoa que tivesse assim, inativa socialmente, trabalhando muito, correndo muito. Existem casos assim, existem, mas é 1 em 1 milhão. A maior parte não consegue fazer isso. Minha experiência com droga começou na minha adolescência, principalmente quando fui entender o que era droga. Infelizmente, eu na vida, eu sou traumatizado com relação a drogas, por vários fatores. Na minha adolescência, eu terei 14 por 15 conhecidos, amigos. Era um que bebia e batia de carro, só perto do condomínio onde a gente morava foram 5, 6. Acidente de moto, todo mundo jovem.
18, 19, 20 anos. Né? E coisas assim, o que era? Bebida, né? Droga sintética, as pessoas iam exagerando. Né? Principalmente nos anos 90, era normal o exagero. Só que é tão interessante como a sociedade mudou. Tá? Porque o exagero dos anos 80, dos anos 90, não chega nem perto do exagero que nós temos hoje em dia. Com crack, com a cocaína, com a pérola. Porque as drogas que tinham na adolescência não deterioravam tanto a personalidade da pessoa que estava usando. Tá? E o que a gente tem observado? Né? Nossa adolescência, né? Sou músico, todo mundo sabe disso. E artístico a gente vê muita coisa na noite, principalmente. E o maior choque que eu comecei a ter foi quando fui fazer o meu primeiro processo, né, de estágio no hospital psiquiátrico, lá em São Paulo. E era muito interessante você observar o outro lado que a sociedade quer esconder, do que vira, né, uma pessoa que de repente ela se integra, ela inverna nas drogas, né? Ela acaba abusando das substâncias. Às vezes você olhar para um rapazinho jovem, 17, 18 anos, totalmente psicótico. Por quê? Né? Tinha estourado a cabeça dele com droga. Né? No meio da música tem vários casos assim que a gente viu, casos célebres, né? O Locke, né? Os Mutantes. O que aconteceu? Psicotizou. Por quê? Abusou. Acendeu, né? Chutou o balde. Ultrapassou o metro, uma justa medida. Abusou. Olha o nome, abuso. Infelizmente, ao longo de toda a minha vida, eu fui lidando com cenas, colega de faculdade que sofreu acidente de carro na Serra de Santos, que fica paraplégico. Aliás, esse é um cenário que não pertence à minha história de vida. Todos nós conhecemos esse tipo de história. Todos nós conhecemos esse tipo de história. E o que acontece? Entrando para a área de saúde, a gente começa a ver diretamente todas as consequências. O que isso faz para a memória, para a consciência, as comorbidades que estão acontecendo devido a outras doenças que paralelas que vão se instalando, a proporção que o corpo deteriora. Uma das coisas que mais me chama a atenção é que hoje na sociedade a gente tem um discurso duplo. Você tem um governo primeiro que não faz nada, seja ele na esfera federal, estadual, municipal, eu não vejo um trabalho forte de prevenção, de tratamento de quem hoje tem problema com qualquer tipo de vício. Eu vejo um governo fingindo que está fazendo alguma coisa, uma política cínica. Tá? Aquele discurso de campanha que eu vou fazer, não sei quantos centros de tratamento, que a gente vai mobilizar uma ala que está no hospital, e na hora do vamos ver, você não vê nada. Eu falo isso porque a gente coordena uma instituição, que nós recebemos pessoas, pais desesperados, mães desesperadas, falando, pelo amor de Deus, ajuda. Onde é que eu posso internar meu filho? Onde é que a gente pode internar? Isso é complicadíssimo. Bom, eu venho trabalhando na área de saúde mental há 21 anos que eu venho atuando nisso, praticamente toda semana. Não tenho trabalhado diretamente com os dependentes, porque o meu trabalho ele inicia depois que o dependente químico sai da internação. É o primeiro passo, quando a pessoa está muito viciada, eu recomendo a internação. Depois que sai da internação, a internação dura mais ou menos uns 9 meses, uma internação que presta, aí eu
começo meu trabalho como analista. Porque antes é muito difícil você conseguir fazer qualquer coisa. No ambulatório, no consultório. Tem alguns casos que conseguem, maravilha, mas também são muito poucos. Porque tem que ter desintoxicação, isso tem que ser feito em um local especializado. Você tem que tratar as comorbidades que estão acontecendo, as outras doenças que acabam escalando. E outra, né, o dependente químico, ele é o profissional que trabalha com isso, que tem um risco de vida. Tá? Direto, existe todo um processo aí de insalubridade mesmo. Porque numa crise de abstinência você pode ver qualquer coisa, principalmente com essas drogas pesadas que a gente tem hoje em dia, crack. Você já viu uma pessoa viciada em crack, numa crise de abstinência? Tem vídeos que mostram isso, é horroroso. Às vezes um menino franzino assim, de 10 anos de idade precisa de 4 meses para se curar. Isso com uma força descomunal. Então, você precisa de um tratamento especializado. Né? E a questão das dependências ela é interessante porque eu falo que assim, no lado da sociedade a gente tem um governo que finge que está fazendo alguma coisa. Repito, na esfera federal, estadual e municipal. Do outro, você tem uma turma aí na sociedade de inconsequentes, pessoas que estão desinformadas, fazendo uma apologia violentíssima. Vamos legalizar, vamos legalizar. A Inglaterra legalizou, Holanda legalizou, Portugal legalizou. Só que vem cá, o Brasil não tem estrutura de saúde hoje para lidar com a demanda que existe. O problema da dependência química hoje no Brasil, tudo bem, vamos legalizar? Vamos. Só que onde é que nós vamos colocar as pessoas que estão dando trabalho para a família, para o pai, para a mãe, para os vizinhos? O que a gente faz com essa galera na hora que isso virar a epidemia que já virou? E outra coisa, a droga no Brasil praticamente ela está legalizada. É bobeira a gente falar isso, porque hoje o usuário, o viciado, ele não tem obrigação social mais nenhuma. Então, na prática, a gente hoje observa em torno de 10 milhões de pessoas aí internadas em toda sorte de vício e que estão aí, né, num processo muito complicado social. E contar mais um pouquinho da história que eu vim fazendo ao longo desses anos com vocês. O trabalho mais difícil da minha vida não foi esse que eu faço aqui com o grupo de apoio em saúde mental, o GeraCM. Foi quando eu fui convidado pelo antigo secretário de Segurança do Estado de Goiás, o senhor Jonathan Silva, para montar um serviço de desintoxicação de dependente químico dentro da penitenciária. Tá? O secretário, a equipe do secretário, Edson Tadashi, na época era o doutor Edmundo Dias, né? Me convidaram para coordenar, chefiar um serviço lá dentro, onde os próprios educandos que estavam dentro da penitenciária, eles estavam pedindo para ter tratamento. Olha o fato que interessante. Os presos queriam tratamento para se livrar das drogas. Por quê? Qual era a justificativa que eles usavam na época? Ele sabia que se ele saísse da prisão viciado, né, ele ia acabar de novo furtando, e em vez de ele ficar livre, ele ia voltar para lá. Aí a penitenciária, né, o sistema de segurança do Estado, atendendo a reivindicação deles, montou um projeto na época chamado Projeto Renascer. E eu era um dos que coordenava esse projeto lá dentro. Eu falo assim para vocês, foi o trabalho mais difícil que eu fiz na minha vida. A gente eu chefiava 16 profissionais, metade era estagiária, outra metade era já psicólogo formado, tinha arteterapeuta, tinha terapeuta ocupacional. E era um trabalho assim, era entrar literalmente no submundo. Era um trabalho pesado, um trabalho difícil. E eu aceitei na época o convite que tinha vindo do governo do
Estado para poder, a seguinte condição: eu aceito desde que eu possa fazer pesquisa. Por quê? Eu, como profissional de saúde, eu no consultório, quem trabalha com psicologia sabe disso, o grande traficante, o grande usuário, ele não te procura no consultório. Eu vim aqui pedir ajuda, que eu estou... Não, esse tipo de gente não vai para o consultório, é raríssimo. Eu estava meio cansado, porque eu estava vendo muita gente discutindo muita coisa inócua na sociedade. Eu falei, não, deixa eu entender o que é esse outro lado. O aparato do Estado, a gente montou esse serviço que funcionou durante 2 anos e que foi desmontado quando o Alcides Rodrigues assumiu o governo do Estado. É um hábito, né? Que o governo do Estado tem, toda vez que troca de mandato, o que está funcionando desmonta. Né? Mas eu até agradeço também, porque eu já estava cansado, sabe? É um trabalho difícil, pesado, pesadíssimo. De repente está lá dentro tratando o povo, começa a tocar sirene e você fala, e aí, é rebelião? Nós vamos ficar morando aqui dentro agora uma semana, né? Você vê gente assassinada, praticamente um por semana morria aqui dentro. É um trabalho pesado, não é brincadeira não. Penitenciário não é brincadeira não. Então, mas foi uma das maiores escolas que eu tive na minha vida sobre droga. Tudo que eu queria aprender sobre droga, que é muito diferente você querer discutir droga num contexto de um público classe média alta, daquele rapazinho revoltado que é um adolescente na sociedade e que sai por aí querendo defender a causa dos verdes, e de repente você descer no submundo e ver a consequência direta do que a droga faz. O discurso, o buraco é outro, a coisa pega. É muito diferente quando você vê o chefe do tráfico na região centro-oeste falando como é que a coisa funciona. A realidade é outra. Isso aí está tudo documentado, essa experiência virou um livro depois, cumprindo inclusive a coisa que a gente tinha feito com o governo do Estado. Foi publicado, está lá no livro de autores, chama Os Filhos do Silêncio. E o nome ele vem muito daí. Por quê? A gente fez uma pesquisa, como eu falei, eu chefiava uma equipe de 16 profissionais fazendo pesquisa, inclusive sobre questão de dependência química, querendo entender o que era esse universo que a gente está lidando com ele todos os dias. Uma das primeiras coisas que eu não tiro, eu não falo no sentido de criminalizar, mas para mim hoje, a violência urbana está muito ligada a esse movimento hoje, do vício, das compulsões. Quando a gente abre um jornal, a gente começa a assistir um noticiário, quem está morrendo? A maior parte que quando a gente começa a olhar, são pessoas que estão ligadas ao tráfico, ou é o cara que é aviãozinho, ou é o usuário que está devendo ao traficante, o traficante vai lá e executa ele. Os noticiários, é só olhar os noticiários. O processo é muito objetivo, muito claro. Eu falo que hoje, nesse cenário solto, principalmente após o advento do crack e da médula, a nossa violência pelo menos dobrou. Isso não é Brasil. Isso é Brasil, é França, é Estados Unidos. Isso é fenômeno mundial. Onde o governo tem tratado mais o processo de tratamento, abarcado mais, a violência diminui. Como no Brasil não se trata, a violência social vem dobrando. E não adianta o governo querer maquiar, falar que não tem nada acontecendo, a gente sente a violência. É furto. A maior parte dos furtos que vem acontecendo hoje na sociedade é para sustentar o quê? Vício. Nós mudamos a realidade social. As pessoas que estão furtando, a maior parte, é para quê? Comprar uma cocaína, para comprar um crack. Bom, deixa eu voltar para a realidade. Eu fui professor do projeto de Escola Sem Drogas da Academia de Polícia Civil durante 10 anos. Então, a minha história de vida foi muito legal. Porque além da minha prática clínica de consultório,
passei 2 anos dentro da penitenciária conversando, né? Toda semana a gente estava conversando com os educandos, ouvindo a história de vida deles. Tá? E durante 10 anos eu estava ligado à Polícia Civil, principalmente, através da doutora Cláudia Rocha, que ela aposentou não tem muito tempo, e da mesma forma lidando com todo o pessoal da corporação. Então, o que aconteceu comigo? Eu ouvia a mãe, o pai e o usuário do meu consultório. Eu ouvi o traficante na penitenciária e o policial do outro lado. Falei, pronto, estou fechando o leque. Né? Praticamente eu consegui um cenário bem amplo nessa questão de captação da realidade que está aí. Eu falo que a droga é um problema de doença, é um problema de saúde, não é um problema de polícia. Ela passa a ser um problema de polícia à proporção que o indivíduo perde o controle sobre aquilo que ele é e a própria função sobre o seu destino. O que isso quer dizer? A pessoa já não é mais senhora dela mesma. Aí ela passa a furtar, a ser violenta, para quê? Para trabalhar em função de compensar aquilo que o vício funciona. Todo usuário é violento? Não, pelo contrário. Porque aí a gente recai no problema de personalidade. Agora, quando o usuário ele é violento, aí o negócio pega. Por quê? Conheço vários usuários aí que são tranquilos, que são gente boa, não faz mal para ninguém, não precisa roubar para usar. Esse aí não vai oferecer problema nenhum para a sociedade. Agora, quando a pessoa tem uma tendência a ter uma índole de não prestar e ela passa a ter o vício, ela não vai ter freio moral. É por isso que eu falo que um dos maiores problemas que a gente tem na realidade hoje, ele está associado, à questão da socialização primária. Que é o quê? A noção de certo e errado, bem, mal, positivo, negativo, de estrutura de sociedade, educação básica. E é tão interessante que o fenômeno das drogas, principalmente, ele não tem classe social. É muito engraçado isso. Tá? Como qualquer outra doença, ele está na classe A, a classe E. Lá na penitenciária, eu conheci gente bilionária. Os principais traficantes, tinha gente lá que movimentava por mês 500 mil reais. E aí? Gente, troca, chefe de tráfico, pega um Pablo Escobar. Quanto dinheiro um cara desse movimento? Uma escadinha, um Fernandinho Beiramar. Estão presos. Só que são pessoas que têm uma fortuna. E aí? Então, tem gente sim da classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Hoje aqui no estado, os maiores traficantes, vocês sabem quem são? Vocês acham que aquele favelado que mora lá na periferia? Não é. É um moleque que está fazendo faculdade, classe média alta. E que usa o curso dele para distribuir a faculdade. Isso é muito comum. Às vezes está no seu condomínio, está no seu prédio. A gente acha que não. Poxa, está longe, não acontece. Né? A gente sabe que quem está trabalhando no consultório sabe disso. Tem muitos casos aí que são escandalosos dentro de condomínio fechado de luxo. Até porque quem tem dinheiro não vai usar droguinha qualquer, né? Pode usar uma droga mais sofisticada. E tem... a gente vê muito isso, né? O aliciar. Por quê? Querendo ou não, eu sempre falo outra questão, inclusive trabalhando, dando aula sobre isso várias vezes, né? Um dos problemas da droga, né, é econômico. Por quê? Todo viciado, ele gasta, eu fiz as contas uma vez com um usuário de cocaína, por semana ele gastava R$ 1.500 sem ter dinheiro. Por semana.
dia, que estava envenenado mesmo, usando muito, e vai fazer as correrias, vai vender, vai fazer escambar a quadra para poder arrumar esse dinheiro. Infelizmente, é uma realidade pesada. Né? Esse é um tema que é muito complicado, porque ele tem vários fatores. Só para vocês terem uma ideia, no livro a gente listou 4 grandes áreas. Dessas 4 grandes áreas, nós listamos, salvo erro, aqui de cabeça não estou lembrando, são 73 categorias, tá? Onde a gente consegue perceber essa complexidade para fazer a pessoa entrar dentro desse processo. Um outro problema dos vícios que acontece muito na sociedade, ele começa com uma negação. Você pergunta, você está usando? Não. O hábito de mentir. Raríssimas vezes eu conheci um independente que ele fala, eu não estou usando, não estou com problema. Aliás, essa é a cena mais comum que eu vejo no meu consultório. Nenhum viciado, seja lá no computador, seja no comer, nenhum viciado tem problema com nada. Quem tem problema é o pai, é a mãe, é a esposa, é o filho, é enteado. Independente de quem não tem problema, ele está feliz. Ele está fazendo o que mais dá prazer para ele. Agora, quem está em volta se dana. Tá? A maior parte dos casos que eu conheci de dependência hoje na sociedade, ela começa com a frustração. A vida está uma droga, é a droga da vida. Isso aqui é vazio. Não tem sentido de vida. Não existe um porquê viver. A vida dá um lixo. Aí o que vai tentar? Compensar com uma euforia momentânea. É aí onde entra a droga. O cara está com problema, a vida está ruim, ele vai beber para tentar esquecer. Você vê que a droga ela entra muito no sentido de compensação. Tá? Repito que, logicamente, aqui eu estou falando algumas coisas bem genéricas, né? Cada caso é um caso. A gente analisa muito quando vai tratar o paciente, a história de vida dessa pessoa, o que é que está acontecendo, por que é que está acontecendo isso. Mas a maior parte dos casos, principalmente a gente que está lidando com a saúde, o que mais me choca é o fenômeno da negação. Quase todo mundo que eu vejo entrando nisso, ele nega até a morte. Eu paro na hora que eu quero. Não, minha mãe está doida, meu pai está louco, minha avó está cacá, e a casa está quebrando. Muitos casos que eu acompanhei, é notório, a partir do fenômeno da negação, o segundo fenômeno começa a acontecer, que é a mentira crônica. Cara, por quê? O que acaba acontecendo num cenário assim? Logicamente aqui, estou resumindo no mais de 21 anos de experiência tratando isso em alguns minutos. Tá? Nenhum viciado vai chegar e falar, ó, peraí que eu vou ali na boca de fumo, vou comprar meu pão e vou cheirar agora. Como é que você vai? Não, eu vou ali na casa da minha tia e já volto. Todo viciado ele começa naturalmente a mentir porque ele não assume que ele tem uma ligação com o lado dele da vida. Que ele vai ter que dar uma boca de fumo, dar dinheiro para o traficante. Até que achei muito interessante quando apareceu o filme Tropa de Elite, que achei que foi um tapa na cara de muita gente, né? Tá? Mostrando uma realidade social que a sociedade não quer discutir. Bom, e a mentira, a proporção que ela vai crescendo, ela vai gerando um comportamento duplo, sombrio, que se arraiga na pessoa, e ela começa, isso naturaliza na vida da pessoa. Como é que funciona? A pessoa já começa a criar um mundo paralelo, a vida dupla.
sair de casa é outra coisa completamente diferente. É que aí onde aparece muito uma encrenca, né? Eu tive uma paciente há uns 10 anos atrás que ela tinha uma vida dupla bem pesada, classe média alta, morando em condomínio de luxo, mas ela estava tão deteriorada com droga, com crack principalmente, que ela estava prostituindo. Tá? E quando a família descobriu, veio tudo à tona. O vício, a prostituição, e ela estava assim num nível que ela estava tomando banho de chuveirão com caminhoneiro, sabe? A coisa estava lá embaixo. E foi um choque para o pai entrou em depressão, falou, onde é que eu errei, eu estou educando, o que eu estou fazendo? Como é que minha filha está se envolvendo nisso? Não criei ela para isso, ela sempre frequentou boa escola, sempre teve... Mas o que é? Como é que isso vai acontecendo na vida dela? Por que as pessoas geram um comportamento duplo na vida de ser um outro? A Ana deixa de ser Ana e passa a ser quem que é essa pessoa? Quem é você? Quem é essa pessoa que está aí? E um dos problemas que eu vejo muito, principalmente quando deixa de ser um uso esporádico e passa a ser um abuso de substância, é esse cenário da deterioração do caráter. Laceando a questão da moral, da ética, do que é permitido, o que pode. E, infelizmente, chegando até a questão da perda da própria saúde, higiene pessoal. A gente está vendo um fenômeno acontecendo nas cidades, isso está muito comum. Os andarilhos que estão aumentando. A gente anda aqui na Barra de Goiás, aqui de noite, principalmente, você vê o pessoal fumando cachimbo, com os dedos todos queimados, né? Principalmente esse pessoal do crack. Você vê gente que você fala, poxa, né? Como é que essa pessoa está virando indigente? Pelo vício, pelo abuso de substância. Nós temos aí colegas que trabalham no hospital aí, principalmente com viciadas no crack, os bebezinhos nascendo todos precisando de um tratamento, recém-nascido, totalmente viciado. É muito triste, inclusive, isso. Não recomendo para ninguém assistir, não. Vocês ficam assim, é chocante. E o que é complicado nessa situação toda? O caráter vai deteriorando, o corpo vai amadurecendo. Cadê o amor próprio? Cadê o meu respeito comigo mesmo? A tal ponto que a pessoa, a identidade dela fica corroída. Os casos mais graves que eu infelizmente assisti nessa vida, você vê que a pessoa perde o direito à identidade, quem eu sou. O eu já não existe mais. A pessoa vira um zumbi. Ela acorda pensando droga, ela almoça pensando droga, ela vai dormir pensando droga. Ela não pensa em estudar, trabalhar, beijar na boca, namorar, ter uma vida social, sair direito com os pais. Não, é droga, 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 droga. Eu repito que a droga ela arrebenta o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Independente de química ou não, é droga sobre todas as coisas. E o viciado, como tudo, seja o vício no jogo, vício no sexo, gastador compulsivo, a pessoa com compulsão alimentar. Hoje está muito comum no cenário horroroso que eu tenho assistido aí, são os viciados em jogos eletrônicos. Acabou que não para de estudar e vira um imbecil. Conheci vários, infelizmente. E não é só menino, não. 30, 40, 50 anos. Ela passa a madrugada inteira jogando, dorme até 4 horas da tarde. Mamãe já fez o caldinho dele, sabe? Para poder comer antes de fazer sua maratona diária.
infelizmente, hoje na sociedade, um dos grandes reflexos, eu falo que a droga, principalmente esse cenário entre droga e violência, é o maior efeito colateral da nossa sociedade de consumo. Por quê? No mundo capitalista que a gente está, nós não aprendemos a cuidar, a amar, a zelar pelo nosso corpo físico, a valorizar o que eu falo, que é o processo de individuação, que é você buscar um sentido para a sua vida. O mercado de consumo não quer nem saber de individuação. O mercado de consumo quer materialismo. Eu fico vendo muita gente aí da área de saúde defendendo, essas posturas imediatistas, a pílula, não sei o quê, isso não vai resolver. Enquanto você não trouxer esse indivíduo para pensar na construção da história de vida, do fundo autobiográfico, o que é que você nasceu para quê? Qual é a tua missão de vida? Você está aqui para quê? Enquanto você não cutucar a alma desse indivíduo, na sua essência, ele não vai sair disso. Eu comparo toda pessoa viciada e toda pessoa dependente, ela na verdade é um grande zumbi. Ela perdeu a vontade dela. Eu falo que se Freud fosse vivo, ele tinha que reescrever a teoria dele do desejo, porque as pessoas hoje não desejam mais. Nosso mercado de consumo, ele faz com que o desejo ele aconteça pré-fabricado. Tá? Antes de você pensar em comprar um carro, você já viu aquele carro 15 vezes na propaganda. O que você vai comprar? Porque todo mundo comprou. Essa ausência de identidade que está acontecendo na nossa pós-modernidade, que as pessoas vivem muito isso, de não saber o que querem. O cara tem vocação para tocar violão e resolve fazer direito, né? Vai ser um profissional do direito infeliz, um péssimo advogado, vai ter que ganhar. Né? Além de chato, enjoado, depressivo, vai ser cachaceiro. Ele odeia o trabalho dele. Ele sempre odiou. Essa é a realidade da nossa sociedade de consumo. Se o filho tem vocação para tocar piano, você manda ele virar escrivão tabelião. Lógico, ele vai ter que tomar muito remédio controlado para tentar abafar no coração dele a frustração que ele tem. Eu falo que hoje, se a gente recorre às drogas, que sempre tiveram aí na história da humanidade, se a gente fez uma análise das culturas indígenas, desde a história da antiguidade, sempre existiu. Jesus tomava vinho. Agora é diferente, você tem qual é a grande diferença? É você usar a substância e ser usado por ela. A moderação. A pessoa com tendência a ter qualquer tipo de dependência, ela não consegue parar. Ela não vai tomar uma taça de vinho, ela não vai tomar um cálice, ela quer tomar a adega inteira. E ela não fica contente enquanto não vomitar no pé de todo mundo. Isso cabe para qualquer outro tipo de substância. Se a gente tomar Coca-Cola demais, vai fazer mal. Qualquer substância em excesso vai fazer mal. É tão interessante, hoje isso está, principalmente os vícios, tem estudos fantásticos mostrando como é que essas substâncias atuam no cérebro humano. Tem pesquisas mostrando isso, é terrível. Terrível. Por quê? Não adianta a gente banalizar e falar, não tem nada, não acontece nada, vamos liberar, sabe? Mas, gente, o Brasil não tem estrutura hoje de tratamento na área de saúde para legalizar mais nada. Porque hoje
nós temos 10 milhões de pessoas imersas em vícios, seja o vício eletrônico, as pessoas que estão ficando obesas porque não conseguem controlar a compulsão alimentar, né? As pessoas que estão ali viciadas em jogos eletrônicos, os gastadores compulsivos. Então, a gente vê essa realidade que é constante. Os viciados, mesmo em substâncias, seja em drogas lícitas e drogas ilícitas. Tá? A realidade nesse sentido é muito triste. Por quê? É uma realidade que ela gera em todos nós uma tensão. Dizer que esse é um tema até difícil da gente brincar, porque assim, ele é tenso. Ele não é um tema tranquilo. Nunca foi e nunca vai ser. Porque a gente está falando de morte. As dependências, elas reavivam a pulsão de morte. O Freud estudou lá atrás. Em vários fatores. Primeiro pela autodestrutividade, segundo pelo risco, descuido. Tem muita gente morrendo, não é porque o cara era um grande usuário, mas é porque tinha um moleque bebeu demais numa festa, pegou o carro, entrou na contramão e se enfiou debaixo do caminhão. Ele era um bêbado, não era um bêbado, mas um dia de vacilo já era. E isso a gente vê quantas vezes. Isso. Dos acidentes automobilísticos, você vê o que virou na sociedade, o recuo que foi, quando inventaram uma lei seca. Pode, porque eu tenho direito de beber, que virou uns eternos isso aí na sociedade. Eu sou favorável sim. Quer beber, você quer encher a cara, paga um táxi, pelo amor de Deus, não mata os outros. Não seja inconsequente, não seja responsável. Você quer se matar? É um direito seu. Só que você não precisa sacrificar a vida de outros. E o problema da dependência é que ele abre essa porta dessa discussão da morte. E de uma forma que não é legal. Infelizmente, eu bato demais na tecla, porque a maior parte dos casos que eu vi, das pessoas que estão viciadas, ele nega até a morte que ele tem problema, porque ele está vivendo um princípio de prazer. Tá tudo legal, não está bem, meu pai que é chato, minha mãe que é careta. Não tem nada disso, não. Eu nunca vou esquecer uma mulher falando que o marido queria apresentar um traficante para os filhos. Não, ele é chegado, gente boa. A inversão de valores. É a naturalização, inclusive, do processo da violência. E que hoje está muito comum no nosso Brasil. Esse é o cenário do nosso coletivo diário. Nós estamos aí sofrendo furto quase todo dia. Estava brincando aqui esses dias, tinha um computador furtado, quando eu vejo o Ricardo também teve, o fulano também teve. Eu falei, o que é? Festa? O que é isso que a gente está vivendo? Você dá bobeira com o celular na rua, te arranca o braço fora para levar aquilo ali. Para que é? O que é essa pessoa que está furtando? Para que ela está fazendo isso? É para levar arroz e feijão para casa? É um trabalhador morrendo de fome que está desempregado, que está precisando comer? Não é. A nossa sociedade, infelizmente, ela nega, ela não quer lidar de frente com a realidade que está aí. E é o que a gente tem visto. Essa explosão da violência urbana que está aí pegando toda a sociedade, ela está associada a esse fenômeno. Infelizmente. Eu não estou vendo por onde melhorar a proporção que você hoje, tirando a sociedade que está se organizando para fazer o tratamento via particular, se você tiver um caso de uma pessoa grave, dependendo do governo, você está no salvo. Porque não existem leitos para tratar da forma em proporção à demanda que tem hoje na rua. Não tem.
que depois que a gente tirar toda essa corja que está aí, trocar todo mundo, a gente consegue começar a pensar em alguma coisa. Porque com esses políticos dessa geração, não vai ter nada. Porque a visão deles é distorcida. É um problema muito... Eu falei, eu estou resumindo aqui, todo esse tempo que eu tenho de experiência na área, em alguns minutos, tá? Eu bato muito numa tecla. O dependente, muitas vezes, ele é vítima de todo esse sistema. Eu conheci vários que queriam largar, inclusive, e que largaram. E que largaram, inclusive. Mas por quê? Com tratamento, com orientação. Normalmente o tratamento ele é psiquiátrico, entra terapia junto, a análise tem que entrar junto. Tem que ser profissionais qualificados, não é qualquer um que sabe tratar as dependências. E uma parte desses tratamentos que é oferecido, que o governo oferece, gente, é tudo cascata. Porque a própria política criada pelo governo, ela está distorcida. Principalmente no campo que eu vejo, por exemplo. Vou citar um exemplo só das distorções. A gente pode fazer desintoxicação em casa. Eu acho isso um crime com a família. Eu já vi a crise de abstinência, dependendo da droga, principalmente cocaína, crack, a pessoa, por causa do vício dela, ela mata. Eu conheço vários casos aí, conheço um pai, o pai foi esfaqueado tentando segurar o filho viciado com crack. Deu a chamada noia no moleque, deu a crise de abstinência. O moleque avançou na carteira do pai para pegar dinheiro, o pai falou, não vai pegar dinheiro não vou dar dinheiro para o seu vício. O moleque foi na cozinha, pegou a faca e foi para cima do pai. Não matou o pai era forte, pedreiro forte, conseguiu se curar, mas machucou bastante. Ele lutou com o menino, desarmou o menino acabou saindo para a rua. São histórias que a gente vê. E aí? Infelizmente. E aí vai falar que a pessoa é totalmente ruim. A pessoa não é totalmente ruim. Ela não consegue mais controlar a vida dela instintiva. Por quê? Falta espírito, falta coração. Eu volto para a ideia do zumbi. E dentro desse cenário todo, a gente tem um conflito que é todo o transtorno de ansiedade que hoje é comum, que a gente vê muito na sociedade. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão pilhadas, elas estão... Existe uma dificuldade natural sobre a questão do autocontrole. As pessoas têm dificuldade hoje de conseguir se perceber. Quem eu sou? O que eu quero? É tão gritante. A maior parte dos meus pacientes hoje eu perguntei, o que você quer da sua vida? Invariavelmente a primeira resposta é, não sei. O que você está fazendo aqui nessa vida? Tem muita gente que acha que a vida é um shopping center, fazer compra, curtir na praia. Essas coisas são muito boas. Mas isso aí é uma entrelinha dentro de todo um cenário de uma vida que você tem que construir. Através de uma carreira, de uma profissão, de uma vocação, de uma ideologia pessoal, e que pode comungar, inclusive com uma ideologia social, deve, até porque a pessoa que está buscando a individuação dela, ela vai ter responsabilidade social, ela vai ter naturalmente ética, porque ela vai ter comprometimento com a felicidade dela através do outro. A genuína individuação ela passa por aí. E o interessante é que o fenômeno dos vícios, ele rompe totalmente esse circuito. Porque esse cenário de realização, ele passa a ser projetado no contexto da droga. A droga passa a ser a realização da vida da pessoa.
exemplo simples, claro. O cara que gosta de beber. O que ele vai fazer? Hoje à noite, né, quinta-feira à noite. Ele vai sair daqui, dá uma passada nesses botecos aí, que você vai ver o que eu estou falando. Hoje é quinta-noite. A gente sai na cidade, andando, está cheio de boteco lotado. E o problema é boteco. Eu vou em boteco com meus amigos de vez em quando. Sento, converso, mas a minha vida não é isso. Aliás, para mim isso na minha vida não tem importância nenhuma. Mas tem gente que se não for no boteco, ele morre no coração, ele dá um infarto. O desespero dele. Por quê? A bebida está no centro da vida dele. Ele não consegue sair disso. Então eu bato muito na tecla, né, que todos nós hoje, direto ou indiretamente, a gente tem que se conhecer. Quem é você? O que você quer na sua vida? Onde é que você vai? Planejamento de vida mesmo. Onde é que eu quero estar com 50 anos? Aos 80, eu quero estar fazendo o quê? 70 anos. Uma das coisas mais importantes da vida da gente, as pessoas estão ansiosas, porque elas perderam o fogo sagrado delas, a essência delas. Aí o cara, repito, o cara tem talento para tocar violão, ele vai fazer um concurso para virar burocrata do governo. Tudo bem, às vezes ele pode até fazer isso para subsistir. Se ele conseguir tocar violão de noite, nos intervalos, compensar, maravilha. Mas o problema é que a maior parte das pessoas abandona o próprio sonho, não segue a própria vocação, muitas vezes influenciado pelos pais, e aí a droga da vida vai exigir uma droga para compensar a droga da vida. E isso vale para calmante, isso vale para qualquer coisa que funcione, no sentido de travar você, paralisar. Então, o grande problema da droga para mim na sociedade não é o cara gostar, sei lá, dessa ou daquela droga e se sentir bem com aquilo. É a paralisia. É o travar a vida. Gente, eu mudei aqui em Goiânia, uns bateristas que eu conheci, mais fantásticos na minha vida. Era um rapaz que morava até lá no Jaú. O cara tocava uma bateria que era uma coisa fantástica, fora do convencional. Até que você podia pegar o rapaz e botar em qualquer banda famosa do exterior, o cara ia dar uma troca comigo. E o que aconteceu na vida dele? O cara acabou com a carreira dele musical com droga. E o rapaz talentosíssimo. Talentosíssimo. Os melhores músicos que eu vi na minha vida. Acabou com a vida dele com droga. Não virou nada. E aí? E era um dos caras que fazia marcha, que defendia, que ia pra rua falar que não tinha problema nenhum. Aí depois você vê a história do cara, 7 internações. E aí? O que vira? Para que vira? Então, eu bato muito na tecla, inclusive falando para outras pessoas que não têm, a gente não pode deixar a vida da gente virar uma droga. Resgata o sentido da sua vida, resgata a força que você tem com alguma coisa. Todo mundo tem um hobby, todo mundo tem uma vocação. Um gosta de cantar, o outro gosta de pintar, um gosta de consertar carro. As pessoas têm um dom. Nós temos que levar a questão dos dons a sério. Gerar uma perspectiva de educação pelos dons, pelas habilidades. Não tratar a nossa educação simplesmente como uma maçaroca de senso comum. Para poder pensar em reverter esse fenômeno da droga que está no nosso mundo. Até porque, com mais essência, a droga deixa de ser importante. Os trabalhos clínicos que a gente faz no consultório, como analista, como psicólogo clínico, é esse. É de trazer de volta para a pessoa o que é que você está querendo para a sua vida.
Se a pessoa tem uma vocação para ser médico, e ela está usando droga, a medicina vai ter que falar mais alto. Trazer de volta a pessoa para o caminho dela. E assim que a gente vem trabalhando, e graças a Deus surte efeito, funciona. Falo que não tem droga, o problema com droga é que não tem a cura. Existem tratamentos mal desenvolvidos. Se fizer o tratamento, em vários casos, quando a pessoa está usando muito forte, tem que internar, deixar internado uma temporada, depois faz o tratamento no consultório. É um tratamento bem feito, dá resultado. O problema hoje é que o tratamento de um dependente químico é caro. Uma clínica que presta hoje, você não consegue por menos de R$1.500 por mês. Quantas famílias têm esse dinheiro? Não tem. E aí? Então, eu acho que já falei demais. Quem quiser, depois tem o livro, tem lá na editora, chama Clube de Autores. Se vocês digitarem meu nome lá na rede, Os Filhos do Silêncio, ó, o livro. Editora Clube de Autores, é baratinho, bem digitalizado, tem. E está lá toda a experiência nossa nessa área, o que a gente vem fazendo, o que a gente. Principalmente nessa fase que a gente estava, principalmente na penitenciária. Falo que hoje, gente boa para tratar, tem excelentes tratamentos hoje no Brasil. O problema é toda a gente ter vontade realmente de resolver o problema. Tem uma política de Estado, tem uma política federal, municipal. Para realmente encarar a gravidade do problema. E não fingir que não tem nada acontecendo. Tá? Eu vou pedir para o pessoal que está aqui hoje, eu não vou ficar. Eu vou deixar as perguntas, o pessoal fazer com o Vitor, com o Ricardo, mandar para o WhatsApp, a gente responde na página lá do grupo, do Face, tá? Que a gente faz uma continuidade aqui do trabalho. Estou querendo deixar essa coisa de dúvidas mais para lá. Nosso mundo virtual, se vocês toparem, tá? Quero agradecer a presença de todos nessa noite de chuva. Tá? E a gente volta, mês que vem tem outra palestra, semana que vem tem tratamento. Na semana que vem a gente está aqui de novo.